Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, queremos fazer vibrar de nós nesta hora os nossos sentimentos mais purificados, as nossas intenções mais sublimadas e o nosso desejo sincero de aprendermos mais para servir melhor. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, a doar o que trouxemos de melhor em nós, a todos aqueles que nos cruzarem o caminho. Ensina-nos, Senhor, a perceber em todos irmãos em humanidade, filhos do mesmo Pai, a quem tanto devemos amar. Ensina-nos, Senhor, as sábias leis de Deus, reveladas pela Sua presença em nossas vidas, e infunde em nossos espíritos o vigor do bom ânimo, para que resolutos a cada dia mais possamos seguir, confiantes, esperançosos e planificados em nossa fé. Obrigada, Senhor Jesus, pela presença honrada e amiga dos seus tarefeiros junto a nós, que apostos se encontram, para que possam nos envolver nas doçorosas vibrações do amor. Permita-nos, Mestre, que as reflexões desta manhã possam trazer luz e entendimento à escuridão da nossa ignorância. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Esse item vai nos remontar aos processos da memória na forma de anterioridade que nós trouxemos para a resolução dessa existência na Terra e vai fazer-nos perceber quais são esses fatores do meu passado que eu trago comigo no presente para que sejam totalmente ajustados à lei, seguidos do arrependimento e da reparação. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que o parecem atingir como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, em seguida as enfermidades do nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, serão tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Nós vamos refletir das causas que nós trazemos armazenadas nas nossas memórias e que chega um ponto em que esse
essa condensação de desajustes, desatinos, de crimes às leis divinas, infrações gravíssimas, vão repercutir em nós como um tormento, às vezes como um transtorno superlativo, às raias da loucura. E é nesse estado de comoção, que ainda não seria o arrependimento, esse estado de comoção, de uma perturbação superlativa no mundo espiritual, que nós vamos receber da justiça divina a misericórdia de uma expiação. Porque essa descrição do Evangelho são expiações, porque são irreversíveis, são de forma que não se prevê e nem se impossibilita. Então, essas expiações, que são algo sofridas, elas são o remédio da justiça divina para nos tirar do estado superlativo de perturbação moral em que nos encontrávamos. Então, é importante a gente sentir que nessa condição de aparente tristeza, de sofrimento, de dor, que essas pessoas ao nosso lado passam, porque às vezes estão sob o nosso teto, ou somos nós mesmos que passamos, nós não deveríamos fazer essa reflexão de que por que com ele, ou por que não comigo, ou por que comigo e não por ele. Isso seria nós darmos um atestado de que ainda nada sabemos sobre a justiça de Deus. Porque aqueles espíritos, aqueles de nós que passamos por expiações, fomos mobilizados internamente, fomos instruídos, fomos amparados, fomos estimulados, acolhidos por corações amantíssimos, para que viéssemos nos socorrer. Porque nós já sabemos o que é o bem e o que é o mal, mas nós não temos o requinte dessas diferenças. Sabemos grosseiramente, mas as sutilezas do bem e da verdade ainda precisamos construir em nós. Então nós trouxemos o Justiça Divina, que é o livro de Emmanuel que mais complementa essas questões das leis de ação e reação, que ele fala precisamente, ele vai repetir essa palavra várias vezes, precisamente. Diante das soluções aguardadas para amanhã, é imperioso atender os problemas de hoje, porque estamos falando do passado, que é o ontem, que está presente em nós. A nossa anterioridade não está num arquivo, ela está atuante e presente em nós. Essa faceta da memória, onde nós trouxemos os motivos mais graves dos nossos desatinos, estão atuantes e presentes. Elas se manifestam em nós todo o tempo através de gostos, tendências, forma de pensar, crenças, predisposições, características proeminentes da personalidade. Tudo isso são revelações de onde viemos, o que trouxemos conosco. Então, nós já temos algumas identificações. Por exemplo, declaras-te sob manchas morais. Já assumimos que temos manchas morais. E foges de servir. É uma incoerência. Quando precisamente a vida nos descerra o ensejo de auxiliar, para que o suor, na prática do bem, nos dissipe as nódoas do coração. Então, se nós já identificamos que temos manchas morais ou marcas de memórias traumáticas, desajustes, morbidades, arregimentadas pela lei divina para que se pronunciasse hoje, eu as percebesse, eu trago esses desatinos e fujo de servir, que seria o antídoto, que seria o processo de resolução através do suor na prática do bem.
ou seja, o bem à exaustão das nossas forças. O bem ultrapassando os limites possíveis para todos nós. Confessas-te em débitos lamentáveis, porque nós já somos esses espíritos que já nos confessamos uns aos outros, em débitos lamentáveis, e desertas das boas obras, quando precisamente dispomos da oportunidade de agir em benefício dos semelhantes. Porque se nós não enxergarmos o futuro promissor que aquela expiação nos causará, nós não teremos esperança. Se nós não sentirmos que, a par da expiação, nós temos recebido oportunidades, que são essas aqui mencionadas por Emmanuel, nós não teremos um futuro. Nós vamos esmorecer na amargura, na tristeza, no abandono dos compromissos. Porque a expiação, por si mesma, ela não vai agir no espírito de forma a resolver as suas causas se nós não tivermos olhos de ver as oportunidades que nos chegam. Desertar das obras, quando já dispomos de oportunidade. Afirmas-te frágil, quando precisamente por isso é que as tribulações nos sitiam a estrada, a fim de que saibamos conquistar o apoio da fortaleza. Então, há uma fragilidade, mas nós precisamos passar pelas tribulações para sermos fortes. O espírito que não passa pelos testemunhos da dor, dos desafios, das dificuldades, das doenças, né? Das dificuldades de relacionamento com superações, ele vai ser eternamente frágil. Por isso que nós, no processo da educação do espírito, tanto temos dito que desde a tenra idade o espírito precisa saber arcar com a consequência dos seus atos para ele ser forte, para ele ter experiência, para ele lutar por aquilo que ele necessita, para ele ter vigor, né? Às vezes, diante das expiações e provas difíceis, nos dizemos inúteis, porque quando a pessoa se diz inútil, ela quer desenvolver um álibi para justificar a ociosidade. Olha que álibi maravilhoso. Ah, mas eu nada sou, quem sou eu, coitado de mim, eu sou inútil. Isso é o álibi para dizer assim, quero permanecer na ociosidade. Não é? Mas os espíritos nos dizem, dizes-te inútil, quando precisamente para que nos façamos prestativos e valiosos, é que possibilidades inúmeras de trabalho nos rodeiam em cada dia. O espírito, para ser útil, ele precisa ser mais humilde, para aceitar as oportunidades de servir como grandiosas oportunidades, mesmo que dentro de uma enorme simplicidade. Porque às vezes ninguém é inútil, mas nós podemos estar desprovidos de algumas habilidades, né? Não, todos somos úteis na obra do Criador, mas às vezes para aquela ação nós estamos desprovidos de habilidades, mas que nós, com humildade, podemos desenvolver essas novas habilidades e nos sentiremos, então, participantes de uma obra maior. De outras vezes, nos acusamos de ignorantes, quando precisamente para que nos instruamos é que as experiências difíceis nos desafiam em toda parte. Quando nós nos sentimos ignorantes, nós vamos nos sentir inseguros, obviamente, mas nós temos a oportunidade de ampliar o nosso campo perceptivo através da inteligência e do pensamento alimentado do bem, para que a gente saia desse estado provisório chamado ignorância. E assim, os espíritos dizem para nós, como um voto de esperança, diante dessas provas difíceis que o Evangelho está nos trazendo, para que a gente compreenda as causas que em nós movem as nossas dores. O discípulo permanece no educandário precisamente para aprender. E em todo educandário
as lições seguem curso normal, conforme o programa que as preceitua. O aluno aplicado, passaporte de competência. Ao aluno vadio, convite à repetição. Assim também conosco. A vida é a escola de nossas almas. O planeta Terra é um educandário onde nós estamos matriculados como alunos. E para que nós possamos ser promovidos para etapas superiores, nós precisamos aferir do que já podemos, do que somos, quais as nossas obras, quais as nossas conquistas. Então, as provas, o gênero de provas e de expiações que nos chega é exatamente para aferir o aprendizado que esta prova vai gerar para nós. Porque se essas provas limitantes não gerarem aprendizado, repetiremos. A dor sozinha, ela não opera transformações. O sofrimento não opera transformações se não for seguido de um entendimento, de uma aceitação e de não perdermos as oportunidades que essa dor nos traz para sermos espíritos mais experientes, mais preparados, mais prontos para servir. Nada melhor do que nós passarmos diferentes tipos de dores ao longo de encarnações, que pode não ser esta uma encarnação necessariamente de grandes dores, mas as grandes dores que o espírito já passou é que vai dar para ele o lastro da caridade. É onde ele vai ter sensibilidade, é na espécie de dor que ele passou. Que ele traz aquela sensibilidade extremada consigo, é aquilo que é a predisposição para ele fazer o bem sob aquela vertente, onde ele está sensibilizado. Porque um dia ele sofreu e alguém o socorreu, o tirou da ignorância, lhe deu novas oportunidades, acalentou os seus momentos difíceis. E a gratidão que esse espírito desenvolveu por quanto foi socorrido, é que nos predispõe à caridade para com outros. Então, os benefícios da dor, e nós nesse item vamos falar muito sobre a função da dor como aguilhão no processo evolutivo, desde que ela venha seguida do entendimento e da aceitação. Compreender a causa anterior da nossa aflição. Vamos fazer uma pergunta. Quem nos educou para que nós tivéssemos o hábito, criássemos o hábito de pensar na causa das coisas? E se nós educamos nossos filhos e aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade quanto a isso? Porque essa é uma palavra que a doutrina espírita traz a mão cheia. Causa. A doutrina espírita começa dessa palavra, causa, qual é a causa das causas. Então, essa é uma palavra que traduz muito o que a doutrina espírita significa para nós. Porque nós não estamos acostumados definitivamente, salvo raríssimas exceções, a pensar nas causas das coisas. Então, quando nós retornamos ao mundo espiritual, vamos fazer, evidentemente, um checklist, vamos checar o que fizemos, o que deixamos de fazer, vamos consultar a nossa consciência, vamos olhar para nós mesmos com mais profundidade. E vamos encontrar as causas, alguns sim, a grande maioria não. Porque não existe mágica.
Todos nós sabemos que não é porque desencarnamos que nos tornamos espíritos melhores e lúcidos. Quem não pensa na causa aqui, provavelmente não vai pensar na causa lá. Quem não enxerga a causa aqui, provavelmente não vai enxergar a causa lá. Porque temos mecanismos muito bem estabelecidos em nós para evitar que cheguemos a essas conclusões sobre a causa das coisas. Então vamos pensar assim. Vamos pensar na nossa vida, agora, cada um de nós, de algo que nós nos arrependemos profundamente. Que às vezes ninguém sabe. Não contamos para ninguém, ninguém viu, mas a gente sabe. Não precisamos pensar em algo que foi um escândalo, né? Mas algo do qual realmente nós nos arrependemos. Que olhamos para a nossa existência e pensamos assim, nossa, não precisava disso. Eu não precisava ter feito isso. Vamos cada um de nós, por um minuto, pensar. Eleger apenas uma situação de algo que nós fizemos e nos arrependemos. Agora, vamos perguntar para nós, qual foi a causa? E não vamos falar que foi alguém. Por favor, não vamos, de novo, uma vez mais, sermos assim, espíritos tão infantis. Vamos pensar, qual foi a causa? Vamos ver se nós chegamos, se a gente consegue chegar na causa. A grande maioria de nós não vai chegar, porque não tem o hábito da reflexão. Vai dizer isso, vai dizer aquilo, vai dizer aquilo outro, mas definitivamente não é a causa. Porque para nós chegarmos à causa, nós temos que ter conhecimento bem estruturado. Nós temos que ter moralidade. Nós precisamos de muita coisa para chegar na causa das coisas. A gente não chega assim só porque a gente está com um desejozinho ou porque alguém fez uma pergunta. A causa é algo muito profundo. Mas para aqueles que não chegaram na causa, a possibilidade de alterar isso é zero. Isso vai se repetir. Se não se repetiu ainda, talvez porque não tivesse oportunidade. Mas vai repetir. Porque se nós não removemos a causa, isso vai se repetir. Pode ser que a gente não repita nessa existência, mas pode ser que a gente repita na próxima. Mas vamos considerar aquelas pessoas que chegaram na causa. Eu descobri a causa. E ao pensarmos nessa causa, nós temos que removê-la de nós. Porque se nós não removermos esta causa, a matriz existente dentro de nós vai promover situações semelhantes novamente, por muito tempo e das formas mais bizarras. Então, pensar nesse item do Evangelho, causas anteriores das aflições, é muito importante para nós. Porque nós estamos submetidos, nós que estamos aflitos aqui agora, por causas anteriores das nossas aflições e estamos sofrendo, essas causas, elas podem não ter sido removidas. E nós vamos repetir, embora estejamos sofrendo por estas causas,
vamos repetir. E na vida, entre aspas, futura, e no futuro, porque isso nem é vida, mas no futuro, vamos estar aflitos outra vez, pelas mesmas causas, que não foram retiradas de nós. Então, qual é a causa mesmo das nossas aflições? Porque sem esse profundo entendimento, nós vamos ficar nesse eterno reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, encarna, desencarna, e assim, né, amassando um barro evolutivo sem mudanças expressivas. Porque não temos limite para reencarnar. A doutrina espírita diz claramente isso. Quantas reencarnações nós vamos ter? Isso é particular de cada espírito. Um pode ter 1 trilhão, o outro pode ter 100 mil. Porque remontar as causas das aflições é muito importante para nós. Muito importante. E aí, nós estamos lendo, já há alguns dias, um texto de Emmanuel, intitulado Parentes e Companheiros. Então, ele diz assim, raramente, olha a palavra, raramente, qualquer de nós encerra o balanço de uma existência terrestre com todos os compromissos equacionados. Equacionar os compromissos, o que significa isso? Equacionar compromissos. Porque quando nós estamos sofrendo pelas causas anteriores das nossas aflições, é porque nós trouxemos compromissos aqui e agora para nos ajustar e selecionamos uma rota de fuga. Então ele está dizendo, é para nós que ele está dizendo, raramente. É muito raro. Ele está dizendo, é muito raro. Por que é muito raro? Porque nós andamos por aí distraídos com coisas que não nos interessam. Nós gastamos 1 dia, 1 hora, meia hora, 3 dias, 5 dias pensando numa coisa que alguém fez que deixou de fazer e não realizamos o que nós estamos aqui para fazer. Porque uma pessoa falou isso, eu fico 3 dias com mágoa, com ódio, que não quero mais, que não sei o que e tal. É raro, por isso que ele diz, é raro, raramente alguém realmente cumpre o que veio fazer na Terra. É muito raro. Porque não remontamos as causas. E aí ele continua. De qualquer modo, somos recorporificados. Olha a importância da palavra. De qualquer modo, nós recorporificamos. Adquirimos outro corpo. Para nova tentativa. Então, de qualquer modo, Deus age em nossa causa. Deus nos concede novas oportunidades. E quantas nos forem necessárias. Aos milhões. Deus vai nos conceder e nos oportunizar milhares e centenas e milhares e milhares e milhares ad eternas reencarnações. Novos corpos, sempre novos corpos. Mas e as causas? É muito fácil a gente perceber um espírito que não se remonta às causas, porque ele está sempre de olho no outro, no defeito do outro, no erro do outro, por que o outro não fez, por que o outro não faz, por que é isso, por que é aquilo. Está sempre lá com o olho no outro. Ele não se interessa pelas suas causas. Ele não se interessa. Então, ele diz, desse modo somos recorporificados no berço humano para retornar ao curso dos problemas que desencadeamos no caminho dos outros, a fim de resolvê-los.
Amigos, alguém um dia pediu para Jesus orar em voz alta. Jesus orava muito, todos nós sabemos. Ele se recolhia para orar. Mas um dia alguém pediu para que ele orasse em voz alta, para que nós, em humanidade, pudéssemos ter uma mínima visão de como Jesus orava, de como deveria ser a oração. E aí ele ora. Aquela oração que ele fez, obviamente que não era igual à oração que ele fazia na intimidade, quando ele entrava em contato mais profundamente nas suas introspecções com Deus, nosso Pai. Mas ele orou para nos ensinar como nós, porque o pedido foi: como nós, ensina-nos a orar, como nós devemos orar, e não como ele deveria orar. E aí ele nos ensina como orar e faz o Pai Nosso. E nesse Pai Nosso, o que ele diz para nós? Ele diz assim, para nós irmãos, ao orar, fala essa frase para Deus. Fala essa frase: Deus, perdoa-nos as nossas ofensas. Deus, perdoa as nossas ofensas, assim como nós estamos desejamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Ou seja, não tem jeito de orar, de entrar em comunhão com o Pai, se nós não começarmos por aí. Porque todo o tempo todo, na escala evolutiva que nós nos encontramos, todo o tempo todo, se não for com a boca, é com o pensamento, nós estamos causando, sim, para alguém uma ofensa, uma injúria, uma perturbação, porque ainda é próprio do espírito que está no mundo de provas e expiações, onde o mal dentro de nós predomina. E o mal que está dentro de nós atinge de cheio ao outro. Então, a causa anterior das nossas aflições, a causa precisa ser investigada. Emmanuel, nesse texto, ele é muito assertivo, como sempre, onde ele diz assim, uma vez recorporificados, uma vez reencarnados, que nós possamos, no curso dos nossos problemas, desencadeados no caminho do outro, buscar resolvê-los. Então, não somos vítimas de nada e nem de ninguém. Estamos submetidos às leis divinas em função dos nossos desatinos. E estamos sofrendo. E muito. Estamos sofrendo. Mas pode não adiantar. Pode não adiantar nada o sofrimento, se não remontarmos as causas, se não corrigirmos as rotas, o motivo pelo qual nós temos nos destrambelhado. Então vamos refletir sobre isso, com profundidade. Todo dia pensar na causa. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo, nós te buscamos nesta hora.
como fazemos todas as manhãs. Buscamos o seu olhar doce e misericordioso. Buscamos a sua presença, o seu amor. Para que por alguns minutos, Senhor, possamos ser banhados pela sua luz, fortalecidos. Possamos, Jesus, acerenar os nossos pensamentos. Possamos, Jesus, nos entregarmos à bondade do amor de Deus, que nos guia, nos corrige, nos ampara. Que nesta hora que buscamos o passe espiritual, estejamos preparados, com os corações leves, sem mágoa, sem ressentimento, para sorvermos integralmente esta luz que nos penetra e com isso nos tornarmos espíritos mais leves, mais amorosos, mais dispostos ao bem e à verdade. Rogamos, Senhor, o seu amparo, o seu amor para todos aqueles irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que se encontram enfermos, hospitalizados, que se encontram necessitados de amparo, de socorro, de saúde. Que o Senhor possa vivificá-los com a sua luz e o seu amor. Ampara, Jesus, nossos irmãos tão queridos que desencarnaram, que retornaram ao mundo espiritual. Onde quer que se encontrem, possam receber da sua presença, através dos teus mensageiros, serem conduzidos aos ambientes felizes para receberem de tudo aquilo que se encontram necessitados. Que o Senhor nos ampare, nos fortaleça. E em especial, Senhor, rogamos pelo Brasil, por esta pátria amada que nos recebeu, para que aqui pudéssemos multiplicar os nossos talentos, nossas habilidades, e expandir, Senhor, nossas potencialidades morais e nos tornarmos fiéis servidores na sua seara, para que esta pátria cumpra com a sua destinação no planeta Terra, onde cada um de nós, nos tornando seus discípulos mínimos, vamos vibrar para todos os irmãos da Terra os ensinamentos que temos aprendido e vivenciado. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.